Semana encontramos belas joias espirituais. Vamos ver a primeira delas? Quem gostaria de ler para nós o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3? Irmão Thales, por favor. Samuel disse então a toda a casa de Israel: Se é de todo o coração que vocês voltam para Jeová, eliminem do seu meio os deuses estrangeiros e as imagens de Astorete. Voltem firmemente o seu coração para Jeová, servindo apenas a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Obrigado, irmão Thales. A pergunta: o que esse texto nos ensina sobre a conversão e o arrependimento? Irmã Raquel Silva, por favor. A conversão é algo que a pessoa deve fazer antes do batismo. É um ato voluntário, de coração, que ela decide realmente seguir a Jesus Cristo e a Jeová. E o arrependimento exige que a pessoa abandone a adoração falsa, que ela age em harmonia com os mandamentos de Jeová, de devoção exclusiva a Jeová, e também envolve até mesmo mudança no seu modo de pensar e na sua personalidade. Muito obrigado, irmã Raquel. Exatamente, atingiu bem o ponto. A segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos começar ouvindo a irmã Cíntia Menagoli. Eu gostei de 1 Samuel 7, 10 e 11. Então ali mostra que os filisteus não eram homens de correr por qualquer coisa, mas esse versículo mostra que o barulho da trovoada fez com que os filisteus ficassem aterrorizados e totalmente desorientados. Então esse relato aumentou a minha confiança e a minha fé no poder salvador de Jeová. Eu não preciso ter medo do Armagedon, porque Jeová sabe direcionar seu poder e vai usar as forças da natureza para fazer isso. E ele vai proteger o seu povo. Obrigado, irmã Cíntia, pelo seu bom comentário. Aqui na frente, a irmã Catherine Cardoso. Eu gostei de 1 Samuel 6,6. Eu achei interessante essas palavras, né, dos sacerdotes filisteus, de não endurecer o coração, assim como como Faraó fez, porque eles não conheciam a Jeová, talvez só soubessem essa passagem a respeito de Jeová. Então eu fiquei pensando, né, eu como serva de Jeová, que conheço Jeová, as ações que ele fez no passado, meditar no que ele também já fez por mim, eu fiquei pensando em como é importante eu cuidar da minha relação com Jeová para não deixar que meu coração endureça e que eu possa sempre servir a Ele de coração pleno. Exatamente. Obrigado, irmã Catherine. Excelente comentário. Lá no fundo, o irmão David Santos. Gostei de 1 Samuel capítulo 7, né? Os versículos 8 e 9. É interessante ali quando os filisteus começaram ali a se armar, né? Para subir contra Israel. Os israelitas pediram que Samuel clamasse a Jeová, né? E Samuel fez exatamente isso, né? Até oferecer um cordeiro, fez um sacrifício. E é interessante que Samuel fazia isso porque ele se importava com a nação de Israel, né? Ele amava aquele povo, né? E tentava cuidar da melhor forma, né? Então, aprendi que aqueles que tomam a dianteira na congregação devem fazer a mesma coisa, né? Cuidar do povo de Jeová, motivado pelo amor a esses irmãos, né? Obrigado, irmão David. Bom comentário também. A irmã Tamiri Sete. Eu gostei do capítulo 6, o versículo 19, onde fala que Jeová matou 50.070 homens porque eles haviam olhado para a arca de Jeová. Será que foi exagero da parte de Jeová ter matado eles por causa disso? A referência leva a gente para Números 4:20, onde fala que eles não deviam nem olhar para as coisas sagradas nem por um instante, senão eles morreriam. Então a lei era bem clara, eles não deveriam olhar para a arca, que era a representação da presença de Jeová, porque era algo sagrado. Então eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Aí eu consegui aprender 2 lições desse relato, né? A primeira é que, claramente, se a gente desobedece às ordens de Jeová, a gente vai sofrer consequências. E a segunda é que Jeová, ele é um Deus justo. Ele só traz punição para aqueles que realmente merecem. Muito obrigado, irmã Tamires. Muito bom comentário também. O irmão Jefferson Cipriano. 1 Samuel 8, do 1 ao 3, mostra ali que os filhos de Samuel não seguiam o exemplo dele. Mas, ao contrário de Eli, Samuel não era um pai que precisava de repreensão. E nós sabemos disso porque Jeová ele havia punido Eli por falhar em corrigir os seus filhos, mas ele não viu essa mesma falha em Samuel.
Eu aprendi 2 lições desse relato. A primeira é que a gente não herda a espiritualidade dos nossos pais. E a segunda é que os pais devem dar o seu melhor para educar os filhos, mas só eles podem decidir por si mesmos fazer a coisa certa. Obrigado, irmão Jefferson. Excelente comentário também. Muito obrigado. A irmã Jaqueline Pedrini, por favor. Eu gostei do 6:5, que, embora que os filisteus eles reconheceram a grandeza, a superioridade e o poder de Jeová em relação ao Deus deles, né, Dagon, eles não passaram a temer a Jeová, mas tinham apenas medo do que Jeová poderia fazer a eles e ao seu Deus. Eles estavam cegos, né? Então, aprendi que minha espiritualidade e obediência a Jeová vai me ajudar a ter uma relação pessoal com Ele e também pode me ajudar a desenvolver o temor de desagradá-lo, não por medo de alguma punição, mas por amor a Ele. Obrigado, irmã Jaqueline. Excelente. O irmão Sérgio Carvalho. Nessa leitura vemos os desafios que Samuel estava passando, e ele pode ter sentido bastante medo e exigiu coragem. No capítulo 7, versículo 12, fala uma coisa que ajudou ele. Ele falou assim: até agora Jeová nos ajudou. Então ele lembrou das ajudas e das bênçãos de Jeová. Que eu aprendi também, na hora que passar por dificuldades ou desafios ou ansiedade, lembrar das vezes, contar as bênçãos que Jeová atuou em mim pessoalmente. Isso vai fortalecer e desenvolver ainda mais a minha fé em Jeová. Obrigado, irmão Sérgio. Excelente. O irmão André Pedrini, por favor. Então, no capítulo 8, versículo 6, ali o povo tinha pedido um rei, né? E aí Samuel ficou triste, né? E aí Jeová precisou lembrar ele que, na verdade, o povo estava rejeitando, era Jeová, não era Samuel. Então, eu fiquei pensando que no trabalho de pregação, às vezes bate esse sentimento, né? Quando nós damos testemunho por telefone, em especial agora na época de pandemia, e talvez as pessoas, a maior parte, rejeita a mensagem, né? Então, lembrar que é de Jeová essa obra e que elas estão rejeitando não a nós, mas a Jeová, então nos ajuda a manter a alegria e ter o foco correto, assim como Samuel foi ajustado a ter o foco correto por Jeová. Obrigado, irmão André. Excelente também. O irmão William Cardoso. No versículo 6, Samuel ele orou a Jeová, Jeová respondeu e ele transmitiu a mensagem para os anciãos. E aí no versículo 20, de novo, os anciãos pediram um rei, né? E aí no versículo 21 diz que Samuel repetiu aos ouvidos de Jeová, ou seja, Samuel falou mais uma vez sobre aquele mesmo assunto. E Jeová com paciência também orientou ele, né? Então isso me ensinou que às vezes tem preocupações que nós temos e nós já oramos a Jeová. E talvez que Jeová não tenha respondido. Mesmo assim, nós podemos falar com Jeová novamente. E Jeová com certeza não vai ficar chateado ou ficar bravo. Ele tem paciência, assim como demonstrou com Samuel. Obrigado, irmão William. Muito bom seu comentário também. O irmão Simon Sete. Ainda em 1 Samuel 7, o versículo 3 fala que Samuel disse: então toda a casa de Israel. E o versículo 4 fala que assim os israelitas se livraram das imagens de Baal, Astorete, e serviram somente a Jeová. Então, embora eles já servissem a Jeová há muitos anos, eles ainda precisavam de alguém dizer para eles o que eles precisavam fazer. Era porque eles tinham uma espiritualidade fraca, eles não conheciam bem a Jeová. Isso mostra a importância para a gente, para não depender de orientações ou de conselhos de outros constantemente. Nós precisamos fortalecer a nossa amizade com Jeová e entender o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Assim fica muito mais fácil da gente tomar uma decisão baseada